Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que vocês estão assistindo esse vídeo de conclusão de curso em pós-graduação, especialização Lato Sensu em História da Arte. Gostaria de agradecer ao professor Dante Villoni por ter nos apresentado de uma forma muito didática a História da Arte, em especial, no meu caso, que sou professora, graduada em Música pela Universidade Federal de Campina Grande, e atualmente sou professora de artes na Escola Municipal da cidade de Soledade. Bom, o meu trabalho tem como tema o seguinte: Grupo Fogo no Rabo, tradição cigana na cidade de Soledade. Eu já venho estudando o cigano desde a minha conclusão de curso, que pesquisei na cidade de Souza sobre a cultura cigana, lá sendo a maior comunidade cigana da América Latina, mas meu intuito sempre foi estudar a cultura local de Soledade. Então, na justificativa, eu irei falar melhor sobre a escolha do tema. E, dando continuidade, a linha de pesquisa é cultura local, história da arte e etnomusicologia. Meu nome é Ana Emanuele e irei dar início à apresentação deste trabalho. De início, irei ler o resumo da pesquisa. Este trabalho tem como objetivo compreender de que maneira o grupo cigano Fogo no Rabo, por meio da apropriação e reinterpretação de elementos da cultura cigana, como suas práticas da dança e da música, contribuiu para a divulgação do folclore local e brasileiro e uma construção que dialoga com a história da arte. Partindo desse pressuposto, que se apoia no problema dessa pesquisa, abordaremos a manifestação artística de um grupo de dança não cigano que constrói referências culturais ciganas na cidade de Soledade, mostrando como essas referências são ressignificadas através da apropriação cultural. O referencial teórico deste trabalho dialoga com Blaine, 2008, Devlin, 2007, Pinter, 2012 e Carvalho de Souza e do Rosário, 2025. Eles oferecem um suporte para a compreensão dos processos de mediação cultural e reinterpretação artística. E dessa forma, evidenciaremos o papel do Grupo Fogo no Rabo na valorização do folclore local, ampliando seu alcance e relevância no cenário cultural brasileiro e na história da arte. Dando continuidade aqui, irei ler para vocês a justificativa. Já falando anteriormente, o meu intuito de estudar a cultura local, mas a justificativa ainda, ela se dá pela relevância de compreender como manifestações artísticas locais atuam na valorização, divulgação e ressignificação do folclore brasileiro, especialmente quando envolve o processo de apropriação cultural. Investigar essa dinâmica através do grupo cigano Fogo no Rabo traz reflexos sobre possibilidade de reinterpretações artísticas que constroem e preservam a cultura local. Além disso, a pesquisa se justifica pela necessidade de ampliar estudos que relacionam a arte cultural de uma cidade, valorizando produções artísticas que muitas vezes permanecem às margens das narrativas acadêmicas, bem como, analisando o Grupo Fogo no Rabo, contribuiremos para o reconhecimento das práticas culturais locais como parte integrante da história da arte. O problema que direciona essa pesquisa é como o grupo cigano Fogo no Rabo, ao se apropriar e reinterpretar elementos da cultura cigana por meio da dança e música, contribuiu para a valorização e para a divulgação do folclore local e brasileiro, e para uma construção que dialoga com a história da arte. O objetivo geral, ele tem uma estrutura parecida com o problema, mas ele direciona esse entendimento aqui que é mostrado no problema para uma compreensão disto que é apontado como um problema de pesquisa, né? Como já foi falado, o objetivo geral ele tem uma mesma estrutura, tem uma estrutura parecida com o problema, mas aí, como eu falei, ele traz uma compreensão. E os objetivos específicos, escolhi 3 objetivos para essa pesquisa, que o primeiro é identificar de que forma o Grupo Fogo no Rabo contribuiu para a valorização da cultura no contexto local e do folclore brasileiro.
descrever as representações da cultura cigana presente na dança e performance do grupo, e explicar como a cultura cigana é apropriada, reinterpretada e divulgada por não-ciganos nas práticas do grupo Fogo no Rabo, evidenciando a contribuição na história da arte. Para essa pesquisa, a fundamentação teórica ela se dividiu em quatro partes. Da primeira, a gente traz uma contextualização da história, uma parte bem breve, porque é para o vídeo não ficar muito longo. E aí traz alguns autores, né, como Blands e Rion, que se apoia para essa fundamentação. No ponto 2, a gente traz a reinterpretação cultural do grupo não cigano, que é o grupo Fogo no Rabo, apoiado em Devlin e Kreutz, 2007, ambos os autores. E aí, nessa parte de reinterpretação, a gente vai trazer a questão crítica da apropriação cultural. A gente vai fazer a difusão nessa parte do capítulo com um saber histórico, né, já contextualizado no início, na parte que a gente traz um contexto histórico dos ciganos. Na parte 3, traremos a identidade cultural do grupo, processo de construção e narrativa, apoiado em Aumbagli, 2004, e Pinchler, 2012. E no quarto ponto a gente vai trazer a importância do grupo Fogo no Rabo para a história da arte, apoiado em Carvalho, de Souza e do Rosário, 2025, e Machado, Martins e Silva, 2017. Sobre, nesse primeiro tópico, né, cultura cigana, história, arte, dança, música, a gente vai fazer uma breve contextualização sobre a origem dos ciganos, que não se sabe ao certo, mas acredita que surgiram no norte da Índia entre os séculos V e XV, e depois partiram para o Oriente no século XV, e logo após trilharam o caminho pelas colônias africanas e americanas. Sobre a chegada no Brasil, acredita que o cigano João Torres veio juntamente com sua família por volta de 1574, por motivo de expulsão das colônias europeias, somente pelo fato de ser cigano. E aí ele foi transferido para as colônias americanas, onde chegaram ao Brasil. Os primeiros indícios onde se apontam a chegada do cigano no Brasil diz que foi no Rio de Janeiro, na Bahia, Pernambuco, Maranhão, Paraíba. No primeiro momento eles foram bem recebidos, mas depois já foram surpreendidos por estereótipos já ligados à bruxaria, a ladrões, pessoas que não eram confiáveis, estereótipos que muitos de nós conhecemos, que são formas pejorativas que os ciganos sofrem por discriminação desde essa época, onde apontam o início da chegada do Brasil, né? Os ciganos são facilmente reconhecidos pelo seu estilo de se vestir, a forma como trabalham, o uso de roupas muito coloridas, chamativas. Na dança sempre é fácil de distinguir através da forma como eles se apresentam, a música com seu ritmo intenso, a batida do forte, as melodias com os ritmos intensos servem como pulsação para a forma como se expressam e caracterizam essa identidade cultural. Na segunda parte do estudo, reinterpretação cultural por grupos não ciganos. O primeiro ponto, apropriação cultural. A apropriação cultural acontece justamente quando
quando é reinterpretado elementos dessa cultura. Nesse momento, a dança, a cultura desse povo deixa de ser um registro romani, que é o termo ligado aos ciganos, e passa a ter um novo significado. Nesse sentido, quando a performance é reinterpretada, ela passa a assumir elementos folclóricos. E além de promover uma valorização do folclore local, promove uma diversidade cultural, mesmo que essas apresentações não sejam fidedignas à cultura cigana, gente, porque não são povos ciganos, não têm a vivência que eles têm. E o que acontece é uma releitura, é um reflexo daquela cultura. E aí, nesse trabalho, trazendo esse levantamento crítico, a gente traz a relevância da apropriação cultural, porque muitas vezes o termo apropriação cultural e está ligado a algo negativo. Mas aí, apoiado em Kreutz, que já traz nessa citação, ele diz o seguinte: embora a expressão apropriação cultural tenha muitos sentidos, assim como o termo cultura, aqui a mesma tem um enfoque comunicacional. Portanto, entende-se por apropriação cultural o ato de tomar para si a cultura do outro como objeto de obter uma comunicação mais efetiva. Esse processo também pode ser chamado de vulcomunicação, termo criado por Luiz Beltrão para designar o seu objeto de estudo que estava entre o folclore e a comunicação em massa. Então, quando trazemos essa questão, apoiada em Kreutz, a gente traz a relevância do Grupo Fogo no Rabo na Cidade de Soledade, no processo de apropriação cultural, porque a comunicação é o estudo do processo de comunicação popular oral e folclórico usado por grupos marginalizados como uma forma de trocar informações. E dessa forma, valoriza a cultura dos povos ciganos, mesmo que essa cultura seja apresentada por povos não ciganos. Então, nesse sentido, trazemos no terceiro tópico do trabalho a identidade cultural, o processo de construção e narrativa do Grupo Cigano Fogo no Rabo. Esse aqui é o fundador do grupo, José Carlos Pereira. Carlinhos foi o fundador desse grupo em 1888, começou os trabalhos com o Grupo Cigano Fogo no Rabo, mas em 83 ele já participava de pastorais, já ligados a trabalho com a arte, na cidade de Soledade. Ele é formado em filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba e ele se considera desde muito cedo um hábil educador. E o processo de formação em relação ao grupo, ele conceitua esse processo de formação no âmbito informal. Ele disse que tudo que ele aprendeu sobre os ciganos foi através de novelas, músicas, cursos que fez para aprender mais e absorver sobre a cultura. Ele disse que sempre teve essa preocupação de mostrar um reflexo, porque por ele saber que não é cigano, ele disse que, mesmo não tendo as informações que tem hoje, na internet, ele sempre foi muito preocupado em refletir de uma forma que divulgasse a cultura desses povos que, que são esquecidos e que ele tem um certo cuidado em divulgar. E aí, nos próximos slides, a gente vai trazer ainda abordagem crítica sobre perguntas que eu fiz a ele no dia que eu fiz a entrevista no museu onde ele trabalha. Ele presta serviço no museu. E aí, eu irei mostrar agora uma das perguntas que eu fiz para ele. Então, eu perguntei: de que forma o grupo reinterpretava a cultura cigana, evitando cair em estereótipos ou apropriações superficiais? E ele diz o seguinte: pronto, a partir das roupas, um detalhe, um aspecto, é uma pergunta que vai dar um pouco de trabalho, mas a gente chega lá, que é um cuidado.
Ia um figurinista, ele pensava, dava uma leitura, uma releitura para aquela arte, para uma apresentação, para ter aquela vivacidade. Como eu disse, as cores a gente escolheu, verde e rosa. Verde, esperança e rosa como a cor do amor cigano na leitura do grupo Fogo no Rabo. Isso era a interpretação nossa. Mas a gente tinha um cuidado, porque o cigano, exatamente as mulheres, têm aquela roupa longa, bem rodada, colorida. Então eu sempre dizia, temos um cuidado. Sempre em toda apresentação, reflexo da cultura cigana. Porque para os ciganos, dança é um ritual, é uma maneira de celebrar a vida. Então a gente que fazia arte, o reflexo da cultura, já para deixar isso como respeito para os ciganos e para quem assistisse. A gente tinha uma certa liberdade, um limite para preservar a cultura cigana. A fogueira, o fogo, né? Os símbolos sagrados que a gente passou a colocar, além do incenso e do ar, pessoas orientaram, quer dizer, ciganos depois orientaram. Até cursos que eu fiz na UEPB. Então foi aí, através de orientação, de curso, porque na época a gente não tinha internet como esse instrumento, essa ferramenta para a gente palhar. E que de imediato a gente tem, né? Não, era bem difícil. E também, eu sinceramente, eu lhe digo, não tinha também essa noção de ter esse cuidado, né? O cuidado que a gente tinha, sim, mas por um lado um cuidado de ser fidedigno nas roupas, na vestimenta e na maquiagem. Como eu disse, os pés no chão. A gente traz esses elementos, trabalhar em circo. Então, essa pergunta eu espero ter respondido. Ela é complexa mesmo, mas tinha esse cuidado. E como se apresentar, e na forma da linguagem, na expressão corporal livre, nos movimentos circulares, como eu disse, através desses elementos. Aqui traremos mais uma questão crítica, uma pergunta respondida pelo fundador do grupo. Eu perguntei a ele o seguinte: levando em consideração a discussão crítica, o que é perdido quando a dança é apresentada fora do contexto cigano? Então, querendo dizer, se perde quando não se apresenta uma dança, uma arte, uma musicalidade, uma expressão, quando não se apresenta isso, está negando uma realidade, uma cultura viva. A forma de se expressar, a forma de dançar, porque a dança cigana é uma dança, mas é um ritual que celebra a vida. Então, quando não se dança, leva essa arte para divulgar e apresentar, se perde isso aí. O jeito de dançar, o corpo como se move. Então, o grupo cigano formado, ele tinha muito esse cuidado, quando dançava. Bom, então, de forma resumida, ele disse que quando a dança não é apresentada fora do contexto cigano, ela se perde de ser divulgada. Mais uma vez, a full comunicação de Luiz Brandão sendo apoiada. A gente se apoiando aí mais uma vez em Luiz Brandão. A partir do momento em que ela não é divulgada, ela se perde. Então, a apropriação cultural, ela traz um viés positivo, no sentido de que o grupo Cigano Fogo no Rabo, ele divulga essa arte para as pessoas de Soledade. Bom, então, sobre a construção histórica do grupo Fogo no Rabo, como eu já falei, surgiu em 1888, com a ideia de trazer algo novo para a cidade, que se encontrava escassa de cultura, que não tinha uma forma de. Porque no final dos anos 80 a cidade se encontrava escassa em termos de cultura. Então, essa foi a ideia, juntamente com o Janieri, que eles pensaram em uma quadrilha junina, no primeiro momento, que eram. Se vestiam de homens vestidos de mulher, mulher vestida de homem, matuto, social e ciganos. Mas o gosto pelas apresentações do grupo cigano foi ganhando um espaço maior naquela população. Já era uma identidade esse grupo se apresentar de forma vestida como ciganos. As pessoas, o público já esperava isso. E desde então, que tinha muito que levar algo diferente para a cidade, foi surpreendido pelo gosto pelos ciganos. E aí, o grupo Fogo no Rabo foi sendo um processo de construção histórica daquela cidade, foi fazendo parte da história daquela cidade, de Soledade.
o grupo Fogo no Rabo se consolidou como marca local, a identidade local dessa cidade e a contribuição para o folclore e a valorização local. É o seguinte, quando uma determinada prática artística, ela, como dança, música, teatro, qualquer expressão que seja, quando ela deixa de quando ela se transforma em uma marca, ela deixa de ser apenas uma expressão artística e passa a funcionar como marca de pertencimento, de enaltecimento e de reconhecimento daquele local. E essa é a importância do Grupo Fogo no Rabo, como mediação cultural. Dessa maneira, entende-se que a mediação cultural favorece os diferentes sujeitos do coletivo, sendo ou não os indivíduos que pertencem, alcança por meio de uma interferência consciente a compreensão sobre os valores simbólicos de práticas, bem como todos os elementos associados à cultura que podem ser diretamente relacionados a esse ou implicitamente influenciada como sua contribuição no modo que pensa ou que age no mundo. E a forma que o grupo dialoga com a história da arte é na forma de perceber e divulgar essa arte, essa diversidade cultural, contribuindo para a formação de olhares do pluralismo dessas manifestações artísticas. É dessa forma que ela dialoga com a história da arte. A metodologia dessa pesquisa é de natureza básica, a abordagem do problema qualitativa, a abordagem objetiva exploratória, os procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica, entrevista, amostra, um sujeito entrevistado, instrumento de coleta de dados, levantamento bibliográfico e entrevista estruturada. As considerações finais concluem que a partir das práticas artísticas da dança-música interpretada por o grupo Cigano Fogo no Rabo da cidade de Soledade, construiu-se uma linguagem estética própria, na qual referencia a cultura dos povos ciganos e que foram ressignificadas e adaptadas à vivência local, tornando acessíveis e inovador àquele público. Esse processo favoreceu a divulgação de símbolos, sonoridades e movimentos associados aos ciganos, o que fez ampliar o reconhecimento dessas expressões no cenário cultural local e fortalecendo sua inserção no folclore brasileiro. Além disso, a atuação do grupo evidencia um diálogo com a história da arte na medida em que suas produções se inserem em uma tradição de recriação cultural característica de uma manifestação artística de um povo. Ao refletir uma arte que não lhes é originária, o grupo estabelece uma ponte entre a cultura e tradição, revelando como a arte se constrói historicamente por meio de apropriações. Assim, a dança e a música tornam-se meios de mediação cultural capaz de articular memória, identidade e expressão artística, contribuindo não apenas com a preservação do folclore, mas também com a construção de novas narrativas culturais que dialogam com a história da arte e com os processos culturais das sociedades locais e também como parte da cultura do Brasil e do mundo. Aqui são as referências, algumas fotos do grupo no início dos anos 90, final dos anos 80, né? Dá para ver que eles era bem característico a roupa verde e rosa. Na releitura do grupo ele diz que se era uma característica do grupo, essas cores. Aqui tem o ano 4 do grupo já. Algumas faixas nas meninas com escritas ciganas. E aqui essas fotos são mais recentes, depois de um recesso, que eles voltaram à ativa em 2010. Algumas ciganas, com o fundador aqui no centro, na foto do centro. Algumas apresentações do concurso que participaram. Aqui a entrevista no museu com o representante do grupo e fundador. Esse aqui é o termo livre esclarecido que nós dois assinamos antes da entrevista. Eu gostaria de agradecer e espero contribuir com esse trabalho para possíveis pesquisas que hão de vir sobre os ciganos. Muito obrigada a todos e até mais.